Meu dente não tá sujo de batom? Não, tá um pouquinho aqui. Aí, é. No outro do lado, do outro lado. Isso. Será que isso pareceu? Não. Tá bem pequenininho. Bem pequenininho, amiga. Bem pequenininho. Tchau. Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre HQs? HQs Surrealistas? Exatamente. Então, assim, vocês já esperem por algo muito doido, porque essas duas graphic novels são, tipo, surreais. Literalmente. Meio bizarrinhas. Na verdade, as HQs... Eu não li a HQ que ela leu e ela não leu a HQ que eu li. Então, ao mesmo tempo que a gente tá indicando a HQ pra vocês, a gente tá indicando a HQ uma para a outra. Exatamente. E é por isso que cada uma, né, vai ter um tempinho aí pra falar pra outra e pra vocês. Pra tentar deixar vocês Exatamente. com aquele gostinho de Não mais. achem estranho se uma ficar em silêncio enquanto a outra tá falando, mas Fica é porque assim, ó. realmente a gente não leu uma da outra. Então, espero que vocês gostem e vamos começar. Vamos lá. Além de serem duas HQs com aquele toque de surrealismo, as duas foram publicadas esse ano. E a HQ que eu vou comentar com vocês, que eu vou indicar pra vocês, foi publicada pela Companhia das Letras, no selo Quadrinhos na Cia, que é a HQ Sem Volta, do Charlie Burns. Burns. Ela não tá certa. Eu só tô brincando. Pra quem está reconhecendo esse nome, o Charlie Burns também publicou outra HQ que se chama Black Hole, que foi publicada pela Dark Side ano passado, se eu não me engano. que é uma HQ que todo mundo fala super bem dela. Sim, é bem legal mesmo, viu? Ela tem... É bem louca É também. bem louca também, né? Mas é muito massa, muito, muito. Por isso que eu queria muito ler este, sabe, Nicole? Ela pediu. Ela literalmente, tipo, pode me dar? Já me dá de presente, sabe? Não sei, vamos ver até o final desse vídeo. Tá bom. Nessa graphic novel, nós vamos conhecer o Doug. Ele é um cara um tanto introspectivo e ele tá tentando lidar com escolhas do passado. Teve algumas coisas no passado que ele tem que aprender a... Como que eu posso dizer? A aceitar. Por exemplo, ele se apaixonou por uma guria, a Sarah, só que esse relacionamento dele foi um tanto conturbado. O pai dele adoeceu. E ele também teve um choque muito traumático que ele teve que ser uma pessoa muito responsável e ele tipo, era um garoto, então ele tinha uns 20 anos por aí. E ele queria meio que fugir da situação e deixar as coisas como eles estavam. Tipo, pegar o caminho mais rápido, mais fácil pra ele. Então... E agora, a gente tá com essa história, a gente vê em 3 perspectivas. O passado do Doug, o presente do Doug e esse mundo bizarro dele. Tá, esse mundo bizarro. Esse mundo bizarro é o seguinte, quando ele teve essa situação traumática, tipo, a gente não entende muito bem como é que aconteceu, mas ele aparece na cama, todo cheio de ataduras, ele aparece todo quebrado, na cama viajando, tomando muito medicamento, então ele tá meio que drogado assim. Daqui a pouco aparece um gato preto, que daí isso já me lembrou Coraline, e leva ele pra esse mundo bizarro, que é um mundo extremamente bizarro, assim. Tem uns homens lagartos, assim, estranhos, tem umas mulheres que dão uma luz a ovos gigantes. Ali a gente já tá vendo o passado dele, que é bizarro, esse momento ali que ele tá viajando, e daí a gente também vê o presente dele, que é o que tá acontecendo na vida dele, e a gente fica muito confuso. Como o autor faz isso de propósito, deixa a gente muito confuso, tentando entender o que tá acontecendo, mas é um confuso que a gente vai entendendo a linha de raciocínio, sabe? Ele vai construindo, Vai né? construindo. Tipo, vai tendo nexo. Vai tendo nexo. O que ele tá falando. Ele vai dando pitadinhas, assim, do que tá acontecendo na vida dele, e a gente já vai ligando os pontos, sabe? Mas é muito bem construído, eu acho, e... Mesmo que a gente tenha essas 3 narrativas diferentes, a gente não fica perdido, porque a arte muda, a paleta de cores muda, então não tem uma coisa assim que marca isso é aquilo, mas no geral a gente vai entendendo o que tá acontecendo. Essa HQ aqui eu senti que é aquela mensagem de o que a gente faz pode alterar no nosso futuro. Adoro essas coisas assim. E assim, às vezes a gente tenta, como ele, ir pelo caminho mais fácil e acaba no futuro vendo que talvez não tenha sido a melhor opção. Tipo, porque uma hora tu vai ter que lidar com aquelas coisas que tu não quis lidar, né? E uma hora tu pode se arrepender do que tu escolheu fazer, sabe? Então essa é a mensagem da HQ, pelo menos eu senti, com certeza pode ter outras opiniões, mas eu senti que é essa coisa, tipo, o que a gente faz agora pode alterar no nosso destino, as nossas escolhas a gente vai ter que carregar pelo resto da vida, então a gente tem que pensar bem nesses momentos, sabe? Assim, eu vou confessar que quando eu comecei a ler a HQ, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa bizarra, não vou entender nada, o que é isso daqui?
Mas conforme eu fui lendo e se acostumando, e acostumando, porque assim, eu não sou de ler coisas assim. Tipo, pra mim era muito bizarro, muito surreal. Mas é uma coisa legal, uma experiência legal. Foi fora da minha zona de conforto, mas eu gostei bastante, sabe? Então, se você também tem medo, assim, de sair da zona de conforto e ler alguma coisa surrealista, não tenha. HQ diferente, assim, eu acho que vale a pena. Ainda mais sendo uma HQ, porque é uma leitura mais fácil, tem toda, né, os desenhos que ajudam. Sim. E como tu falou, tem essa forma de o autor, ele muda de como ele desenha as narrativas, os tempos ali, o passado, a parte louca e o presente. Então tu consegue associar bem. É muito legal ver isso nas HQs, assim, quando isso acontece, eu acho assim, e é bem super feito. válido. Exatamente. E outra coisa é que essa HQ é cheia de referências, né? Já a capa é uma referência a Tintin. Essa capa aqui é uma máscara que o personagem usa. O personagem, quando ele tá no passado dele, ele faz apresentações, tipo, antes de shows, assim, sabe? Ele é um cara mais artístico, assim, sabe? Então ele apresenta poesias antes de shows e ele usa essa máscara como se fosse outra pessoa. Ele usa o pseudônimo de Nit Nit, que é Tintin ao contrário. Então ele meio que faz esse personagem, e daí já tá aí uma referência. E daí eu achei que o gato preto é uma referência a Coraline, porque Coraline também tem um gato preto. Então é um gato que leva ele por esse mundo, que também poderia ser uma referência de Alice, porque é um animal que levando a pessoa por esse mundo bizarro. Então, não sei, referências. Talvez eu possa estar completamente enganada. Eu não sei direito, mas quando que Coraline foi escrito e esse aí? Então não dá pra saber direito, assim. Mas aí é isso, né? Nossas experiências que vão fazendo a gente... acaba comparando, né? Exatamente, acaba reconhecendo, enfim. Mas... Assim, ó. Recomendo e eu tenho certeza que tu vai gostar. Já estou doida para ler. Tenho certeza também, porque eu adoro essas coisas. É por isso que eu gostei tanto. Aquele gancho, né? Gancho. Conto de Areia. Conto de Areia foi publicado aqui pela editora Pipoca Nanquim. Sim. Ele tem um acabamento super diferenciado, parece um Moleskine. Então, as bordinhas são arredondadas, tem um elástico, igual um Moleskine mesmo. E ele é um roteiro, na verdade, que foi adaptado para ser uma graphic novel. O roteiro é do Jim Henson e do Jerry Ju. O Jim é aquele cara que é o artista completo, assim. Ele sabe fotografar, sabia, né? Porque ele já faleceu. Mas ele era bom em tudo que ele fazia artisticamente. Fotografar, ele fazia aquarela, ele sabia como compor e trabalhar com a música também. Então, assim... cara foda, gênio mesmo. Aqueles, né? Exatamente. Só que foi com os marionetes que ele acabou se destacando. Então, no meio de tudo isso, ele conheceu o Jerry Ju, que também era marionetista. Ai, meu Deus, cabeça. Que também era marionetista e roteirista. E aí eles se juntaram e começaram a fazer vários projetos. E os dois, né, são os caras por trás do Muppets, da Vila Sésamo. E foi ali que eles, né, realmente tiveram muito sucesso. E no meio, né, dessa construção da carreira com os marionetes, eles fizeram vários longas-metragens. Um deles teve o maior sucesso, que foi primeiro do Jim Henson, aí depois os dois juntos fizeram outros. E nisso eles foram criando roteiros. Só que alguns roteiros realmente iam pra serem gravados e outros não. Um deles, que acabou não sendo aceito, eles tentaram algumas vezes vender esse roteiro, foi o Conto de Areia. Acabou que, com todo o sucesso do show dos Muppets, eles meio que deixaram arquivado. Meu Deus, tô batendo tudo aqui. Deixaram arquivado lá e deu. Daí acabou que ele faleceu e isso eles escreveram em 67 a 70, anos 60 a 70. Que foi escrito Conto de Areia. E aí só depois do falecimento dos dois, que em 2011 a Jim Henson Company decidiu, na verdade achou esse roteiro, né, um pouquinho antes, e em 2011 decidiram então publicar essa graphic novel. E aí eles encontraram o Ramon Pérez pra dar vida, né, a esse roteiro através dessa graphic novel, que assim, posso dizer pra vocês que eu sou completamente apaixonada pela arte dele. Vocês vão ver aí pelas imagens, as cores, exatamente, a paleta de cores dele, é sério, uma das coisas mais lindas que eu já vi em HQ, assim. Então, agora eu vou falar um pouquinho da história, que como a Eric falou, tanto esse quanto o outro são surreais, então preparem-se, abrem a mente, fica à vontade, porque a coisa aqui é louca. Aqui a gente vai conhecer um cara, assim, um adulto, né,
Só que em nenhum momento é falado o nome dele, a gente sabe, porque junto com as artes tá também as partes do roteiro. Então a gente acaba descobrindo que o nome dele é Mac. E aí se passa no sudoeste americano, deserto, aquela coisa toda, meio faroeste. E aí ele chega numa cidadezinha no meio do deserto e tá todo mundo esperando ele, um monte de gente fazendo festa. Ele não entende nada, dá pra ver assim pelas feições dele que tipo, o que tá acontecendo? E o xerife chama ele, diz que já tá pra começar, que ele vai receber um mapa. Aí o xerife entrega esse mapa pra ele, mas ele diz que não é pra ele confiar no mapa, que ele tem que chegar até certo lugar. Mas tipo assim, Sim. Você vai ter um mapa, você vai estar seguro com esse mapa, mas não não confia confia no mapa. E ele fica sem entender, que nem a gente. Ele tenta falar algumas coisas, mas o xerife já corta e diz que pra ele... que ele vai ter vantagem. Ele pergunta, vantagem sobre o quê? Nada é respondido, a gente não entende e o Mac também não entende nada. Acontece que daí então ele fala, ó, corre. E todo mundo manda ele correr, e torcendo por ele. Ele sem entender nada, ele começa a correr. E ele fala não, né? E a gente fica pensando, tá correndo o quê? O que tá acontecendo? Até que chega um momento e a gente vê que ele tá sendo perseguido. Nesse tempo todo ele tá com um cigarro e ele tenta acender o cigarro e ele não consegue acender esse cigarro, que são coisas assim que permanecem durante a história. E aí ele começa a ser perseguido, mas ele não é só perseguido apenas por uma pessoa, ele é perseguido por tubarão, tenta matar ele, jogadores de futebol americano. No deserto, assim, tipo... Exatamente. Às vezes quando ele acha que ele tá salvo, aparece alguém perseguindo ele, aparece alguém tentando pegar ele. E assim como ele, de novo, a gente não vai entendendo nada. Mas pode, se você, né, não quiser interpretar nada, pode ser um livro só de uma perseguição louca e é isso. Porém, no final acontece algo que faz a gente interpretar alguma coisa dali. Então pode ser que a Nick vá ler e ela interprete outra coisa e não a mesma coisa que eu. Provavelmente eu não vou entender nada. É um final bem aberto, mas faz sentido, sabe? E aí, o que acontece aqui é que, por exemplo, é quase um quadrinho mudo, tem algumas falas, mas, assim, prestar muita atenção em toda a arte, até porque é uma arte maravilhosa, então, tipo, você pode ficar prestando atenção ali o tempo que você quiser, porque não vai enjoar. É pra realmente, assim, se aprofundar e é um quadrinho que depois de ler você vai tentar analisar realmente. Não é nada óbvio. É um quadrinho que você tem que ler com a mente bem aberta. Se você gosta de finais super fechados ou tudo muito explicado, não é o tipo de quadrinho. Agora, se você é que nem eu, que gosta de uma coisa bem louca, que faz a gente bater a cabeça pensando o que ele quis dizer, o que né, os roteiristas e o desenhista, nesse caso, quiseram passar e quiseram dizer, esse é o quadrinho certo, porque, olha, faz pensar, e faz pensar muito. Então eu super indico. Eu tô curiosa pra ver o que eu vou achar dessa HQ. Eu também tô. Então, porque hoje a gente já vai fazer a troca, né? Eu levo esse, tu fica com esse pra gente... Uma coisa que eu ia falar, eu nunca tinha visto uma HQ da Pipoca Nankin. E, cara, é maravilhosa, né? É muito bonito. Ele tem uns trabalhos de relevo, sabe? Muito, muito caprichada a edição. Pra quem não conhece Pipoca Nankin, eles têm um canal no YouTube antes de ser editora, né? E eles, sério, todos os quadrinhos e o livro também do Conan, né, que eles lançam, tem assim um projeto gráfico, um acabamento sensacional. E vocês vão ver muito aqui no canal, porque, tipo assim, eu sou apaixonada pela editora. Eu quero ler essa daqui. Então Isso vamos fazer assim, ó. Eu empresto, né? Empresto? Eu também só empresto. Mas a gente aceita de presentes, tá, gente? Agora tá chegando Natal, tá chegando meu aniversário. Mas voltando então Fica a dica, aquela coisa, né? Foram leituras bem loucas, mas bem legais. Eu lembro que eu falei contigo, logo depois que eu li, e eu fiquei... talvez eu não tenha entendido. Daí, depois deu um tempo assim pra clarear as ideias, daí foi entendendo, sabe? Eu demoro um pouco pra captar a mensagem, gente. Não, mas é isso mesmo, essas HQs, é que nem a gente falou, não é nada tão óbvio. Então, pra quem curte, assim, pensar bastante, depois de ler... pensar. Não, mas depois de ler, né? Não é uma coisa que tipo, fechou e guardei. Tu vai ficar pensando nela. É uma história que fica na cabeça. Isso, exatamente. Então, super indicadas. Não deixem de conferir. Exatamente, agora eu vou ler este. E Nicole vai ler Conto de Areia aqui. Então é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês conheciam essas HQs, se vocês têm interesse em ler. E também indiquem HQs pra gente. O que vocês gostam de ler, quais são as HQs que vocês acham que a gente precisa conhecer. A gente não avisou no nosso vídeo de abertura aqui do canal,
Mas todo mês vai ter HQ. Então, todo mês a gente vai falar de pelo menos algumas HQs, nem que seja uma. O que eu acho difícil, vai acabar sendo um vídeo mais assim, pra gente conseguir falar de mais de uma. Vai ter o vídeo de livros e de filme ou série. Então, pra você que gosta de HQ, todo mês vem aqui conferir que vai falaremos. Vídeo para você. Exatamente. Então é isso. Então é isso, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau.